Boa noite, senhoras e senhores. Começar pedindo desculpa pelo atraso e agradecendo a todos que estão aqui presentes. Agradecer principalmente as duas pessoas, as duas Suzanas do CVV que toparam estar aqui para a gente. O Euclides veio representando o projeto dele do Colégio Lisboa, que trata sobre o assunto. Cleide do Cebeja, a Marinês do Lisboa também. O seu Hilário Gomes, repórter da cidade. As duas mulheres do Semeando Risos, Paula e Patrícia, a gente agradece muito a presença de vocês. A Claudineia e a Lucinéia do Lisboa também. Considerado por muitos o mal do século, a depressão atinge atualmente milhares de brasileiros. E não temos no Brasil uma preocupação enorme com a doença como vemos com várias outras. Devido a isso, hoje iniciamos essa luta no município. Não queremos parar por aqui. Antes de passar a palavra ao palestrante do dia, gostaria de discorrer brevemente sobre o Parlamento Jovem de Sarandi. O Parlamento Jovem de Sarandi é um projeto da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, EJE, em parceria com a Zona Eleitoral de Sarandi, a Câmara Municipal de Sarandi e Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, destinado aos estudantes de ensino médio, que pretende trazer para dentro das escolas o acompanhamento do transcorrer do processo eleitoral, de escolha de um candidato à carga letiva, oportunizando aos estudantes conhecerem melhor a divisão dos poderes do Estado, debater problemas da comunidade e deliberar sobre sugestões de possíveis soluções com o intuito de promover maior formação política aos alunos da rede de ensino. Em maio, o Parlamento protocolou nessa Casa de Leis seu primeiro projeto de lei. O projeto autoriza o Poder Executivo a implantar o estudo da Constituição em miúdos, nas escolas da rede municipal, no âmbito do município de Sarandi e da outras providências. Temos como principal objetivo expandir a noção cívica dos estudantes, despertando-lhes o interesse em conhecer as leis que regem nosso país, Estado e município, e a aprendizagem sobre os instrumentos que garantem seus direitos constitucionais, assim como dos deveres para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Em nome do Parlamento Jovem de Sarandi, iniciamos neste momento a palestra do Centro de Valorização da Vida, CVV, com o tema Valorizando a Vida. O CVV, Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecido como de utilidade pública federal, presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sobre total sigilo e anonimato. Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones 188, 24 horas e sem custo de ligação, pessoalmente nos 93 postos de atendimento ou pelo site www.cvv.org.br, por chat e e-mail. Nestes canais, são realizados mais de 2 milhões de atendimentos anuais, por aproximadamente 2.400 voluntários, localizados em 19 estados, mais o Distrito Federal. Além dos atendimentos, o CVV desenvolve em todo o país outras atividades relacionadas ao apoio emocional, com ações abertas à comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e consigo mesmo. A instituição também mantém o Hospital Francisca Júlia, que atende pessoas com transtornos mentais e dependências químicas em São Paulo, São José dos Campos, em São Paulo. Teremos agora a palestra Valorizando a Vida, a ser ministrada pela voluntária Suzana e também outra voluntária Suzana. Gostaria de dizer que vocês estão à vontade, podem ficar ali na frente e agradecer novamente a presença de vocês. Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir bem? Ok. Não é uma palestra, acaba sendo um bate-papo, que eu acho importante a gente refletir um pouco sobre esse tema, né, valorizando a vida. E
o quanto é importante a gente refletir um pouco sobre as nossas relações, né? Esse primeiro slide aqui, eu trouxe algumas imagens para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito da nossa sociedade. Quando vocês olham aquelas figuras ali, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês acham que aquelas imagens representam aquilo que a gente vive no nosso mundo hoje? Pessoas conectadas demais pela internet e que se sentem muito sozinhas. O que mais? Excesso de informação, né? Pensamento acelerado, que a pessoa não consegue, não tem tempo nem de digerir, de processar tudo aquilo, né? O que mais? Automedicação, uma dependência muito grande de medicação, solidão, conflitos, discussões, as pessoas não se entendem mais. Exatamente, um padrão de beleza e também aquela... Você está falando dessa imagem aqui, né? Que às vezes também a gente utiliza uma máscara para estar lá fora, né? Então a gente transparece para os outros que a gente está alegre, que a gente está feliz, mas aquilo que está por dentro não é tudo, não é essa alegria toda, né? A corda bamba hoje em dia, instabilidade profissional, não saber como é que vai lidar com as coisas, não saber como é que a gente vai fazer para pagar as contas, né? Que deixa as pessoas também bastante preocupadas, se sentindo na corda bamba, né? É exatamente isso que a gente percebe, né? Tem as coisas boas também, mas aqui a gente precisa identificar aquilo que não está bom para a gente saber como tratar, como ver essa parte da sociedade que precisa ser observada para que a gente possa mudar isso, né? Então a gente vê essas características da nossa sociedade, né? Um individualismo muito grande, onde a gente se preocupa muito com as nossas coisas, uma banalização daquilo que acontece, a gente liga a televisão e a gente vê ali uma notícia ruim, alguém que morreu, e aí, tipo, daqui a pouco já é outro, a gente já esqueceu daquele, já aconteceu outra coisa ruim, então parece que nem mobiliza mais a gente tudo aquilo de ruim que acontece no dia a dia, situações, a gente se preocupando sempre com a gente, um julgamento muito grande. Rápida mudança nos valores tradicionais também, valores de família, valores religiosos, de amizade, de honestidade, que vai deixando as pessoas também inseguras daquilo o caminho que elas devem seguir. E quais são as consequências disso? A frieza, insensibilidade com o sofrimento alheio, o distanciamento entre as pessoas, cada um no seu quadrado, preocupado com as suas coisas, um isolamento e aí, consequentemente, a solidão. Então, a pessoa está sempre muito conectada, mas essas conexões elas não são conexões reais, conexões satisfatórias, onde a pessoa de verdade encontra aconchego, encontra abrigo, encontra um lugar confiável para ela se relacionar. E o resultado disso é o quê? Expressão de sentimentos destrutivos. Então, a gente vê a pessoa nervosa no trânsito, a gente vê discussões dentro de casa, entre a família, discussões nas escolas, falta de respeito entre as pessoas, né? Uma violência
praticada, né, quando a pessoa, essa agressividade, ela se externaliza e vem aí a agressividade para com os outros, quando existem as brigas entre as pessoas, e também aquela violência praticada contra si mesmo, que hoje, principalmente quem está dentro do ambiente escolar, visualiza muito com os jovens, que é a questão da automutilação, as pessoas que se cortam e que algumas, inclusive, tentam o suicídio, né? Que o extremo da violência praticada contra si mesmo é o suicídio. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. A pessoa que se mata, ela estava com vontade de morrer? Ela queria morrer? O que vocês acham? A colega aqui está dizendo que não. Alguém acha que sim? Então, se a pessoa não queria se matar, por que ela se matou? Exatamente, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. E ela não sabe como fazer isso de outra forma. A mesma coisa acontece com a automutilação. Se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que já fizeram, né, se automutilaram, e perguntar para elas, mas por que você fez isso? É porque tinha uma dor tão grande aqui dentro que eu precisava tirar ela daqui e transferir ela para outro lugar. Aí a hora que eu fico vendo aquele sangue, aí parece que passa um pouquinho. Mas passa só naquele momento. Que é por isso que a gente vê que a pessoa fica inteira cortada e ela vai procurando outros lugares do corpo, de preferência onde ninguém veja, né? Onde ela possa esconder, porque ela não quer falar sobre aquilo também. E por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não encontram um lugar onde elas possam conversar a respeito daquilo que está doendo, que está sofrendo. Aqui, vamos pensar em nós, não vamos pensar no mundo inteiro, vamos pensar na gente aqui. Quem aqui, quando tem algum problema, tem com quem conversar, com quem falar? Vocês têm? Pode erguer a mão, gente. Pode. Tem? Mas às vezes acontece da gente ter alguma coisa que a gente não quer falar para o outro, que a gente tem dificuldade de falar, que são aqueles sentimentos tão internos, tão pessoais, que a gente não consegue falar com o outro. E quantas vezes que a gente pensa assim, eu vou falar com fulano. Você que falou que é ela ali, né? Então, aí você chega lá, abre o Facebook, Instagram, sei lá. Não, sei. Aí você vai lá e vê, você só vê coisa boa acontecendo na vida dela, porque a gente só posta coisa boa no Facebook, no Instagram, a gente está sempre rindo, comendo comida gostosa que a gente posta lá, então é tudo muito lindo, né? Aí você fica assim, mas eu vou incomodar ela com meus problemas? E aí você vai se fechando, assim, porque parece que só eu que estou mal. Todo mundo está bem e aí a gente vai se sentindo pior. Eu não tô muito legal. Mas aí quem tem a condição de encontrar onde extravasar esse sofrimento, essa angústia, essa decepção, esse problema, N situações, cada um tem o seu jeito de sentir a dor, cada um sente dor por uma coisa diferente. Nós somos pessoas diferentes. Quando a gente tem com quem falar, que ótimo, mas quando a pessoa ela vai passando por várias situações e isso não vai acontecendo e ela está sempre enchendo esse copo. E aí
pode chegar um dia que ela comete o ato extremo e se suicida. Aí vamos dizer, no caso de um jovem, de um adolescente, reprovou e se matou. No caso de um adulto, perdeu o emprego e se matou. O motivo foi a perda do emprego ou foi ter reprovado? Não. Aquilo foi a última gota d'água daquele pote que estava cheio já e que ninguém sabia que estava tão cheio, porque a pessoa estava lá usando aquela máscara de que está tudo bem, porque ela foi não encontrando um espaço para ela colocar aquilo que estava doendo, e aí um dia chega e acaba acontecendo o pior. Vamos falar um pouquinho aqui dos mitos e verdades a respeito do suicídio. Porque a gente precisa falar. Porque não dá para ficar passando a mão, porque acontece. Por que existe todo um tabu em cima desse tema? Porque no passado, já aconteceu, na época do Goethe, que era um escritor. Então, ele fez um livro lá onde os personagens principais eles se matavam por amor e todo um romantismo em volta da história. E muitas pessoas passaram a se matar depois desse livro. E aí, a partir desse momento, o tema passou a ser o tabu. Só que, assim, esconder a sujeira embaixo do tapete não é limpar a casa, não é resolver o problema. Então, a gente precisa falar, mas a gente precisa saber como falar. O Rian falou que tem um jornalista aqui. Quem que é o jornalista? Precisa divulgar, mas precisa saber como divulgar. A gente não vai ficar expondo a pessoa com foto da cena do que aconteceu. A gente não vai ficar descrevendo como que a pessoa fez. Mas porque, por exemplo, uma pessoa comum acaba não sendo divulgado, né? Mas quando são pessoas famosas, aí não tem como, né? Porque todo mundo vai querer saber como que o fulano morreu. Às vezes eles conseguem dar uma disfarçada, fala que foi overdose, fala que, sei lá, caiu da escada e morreu, né? Inventa, mas a maioria deles não tem como. Então, acaba que não divulga por conta disso. Porque não dá para você sair falando, porque se você ficar falando do método de como a pessoa se matou, pode ser que isso vá ter uma repercussão negativa, sim. Mas se você for falar do sofrimento, aí a gente precisa falar. Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, a imprensa, ela precisa, tanto é que o CVV, ele tem um órgão que ele é responsável por esse trabalho de conversar com a área jornalística, como fazer essa divulgação, para que a gente trabalhe no sentido de alertar, para que a gente olhe para o problema e busque ajudar essa pessoa, né, ajudar as pessoas que estão em sofrimento para que ela não busque essa alternativa, né? E então a gente precisa falar, porque enquanto o tema é tabu, vão virando muitos mitos, muita coisa que não é verdade. E que é isso que eu gostaria de discutir um pouquinho aqui com vocês. Essa primeira frase aqui, o suicídio, ele está no sangue, é hereditário. É mito ou verdade? Mito? Alguém acha que é verdade? Não tem problema, gente. Se alguém achar que não é, você acha que é verdade? Você acha que é hereditário? Você acha que está no sangue? É mito. É mito. Porque o que pode ser passado é a questão do comportamento. Né? A repetição pelo comportamento, né? Pela questão social, de você estar vivendo ali e presenciar e acabar cometendo suicídio. Mas isso não é hereditário.
não está na genética, não tem a ver com genética. Né? Então, essa questão do suicídio estar no sangue, não está no sangue, não é hereditário. Mas pode acontecer de várias famílias que cometem o suicídio, mas aí por uma questão de identificação, uma questão muito mais psicológica, muito mais social, do que uma questão hereditária, não é hereditário. Então não tem, que fulano é depressivo porque a questão da depressão, sim, a questão da depressão ela pode sim ser hereditária, mas a gente pode encontrar pessoas depressivas que não querem se matar e pessoas depressivas que querem, então aí já é uma outra coisa. Mas o suicídio em si, ele não é hereditário, não é uma doença. A pessoa que fala em suicídio não se mata. É mito ou verdade? E aí, mito? Mito? Quem que acha que é verdade? É mito. Se a gente for pensar naquele exemplo que eu falei, do copo, que o copo ele vai enchendo com cada coisa. Cada coisa que vem, o copo vai enchendo. E a pessoa, às vezes, pode falar... Tem aquelas pessoas que elas já são mais... faz uma coisa maior, assim, chama uma atenção maior. E que às vezes, a pessoa fala assim, não... Ela só está falando, mas ela já fala isso há tanto tempo, ela não vai fazer. Mas ela já está dando esse indicativo. Se ela está falando isso, alguma coisa está pegando para ela. Como é que ela está trabalhando isso? Como é que ela está tratando isso? Isso precisa ser tratado, porque se não for tratado, uma hora vai ser a última gota de água que cabia ali naquele copo. Então, é importante dar, sim, atenção para aquelas pessoas que falam. E essa fala, ela pode vir de várias formas. Ela pode ser aquela pessoa que fala assim, eu vou me matar, eu vou me jogar na frente de um carro, eu vou fazer... Né? Existem várias formas da pessoa falar, mas existem aquelas formas implícitas também. Daquela pessoa que chega e fala assim, eu queria tanto dormir, nunca mais acordar. Eu não aguento mais, eu cansei. Né? Então, são formas da pessoa também deixarem escapar essa falta de vontade de viver por conta dos problemas que estão acontecendo e que podem, sim, chegar ao ato extremo. Ela precisa... se são pessoas que convivem conosco, a gente precisa de alguma forma acolher e buscar dar um andamento para isso, para que ela não se sinta assim, para que ela encontre alternativas de dar uma esvaziadinha nesse copo. Porque é natural que a gente passe por problemas, por situações, quem é que não passa por problema aqui? Às vezes a gente fala assim, o meu problema é financeiro, aí decorrente do problema financeiro tem um monte de coisa. Então, isso quer dizer que quem não tem problema financeiro não tem problema nenhum? Tem, né? Não, o meu problema é de saúde, porque a minha saúde é péssima. E eu não tenho problema nenhum de saúde, ou eu não tenho nenhum problema de saúde, mas a gente tem gente que não tem problema nenhum de saúde e que também é triste, não temos? Então, assim, não são essas condições que vão dizer que a pessoa ela não vai passar. O que tem que existir é uma forma da gente esvaziar esse copo, deixar esse copo ali pela metade, identificar o que pode ocasionar essa situação angustiante para que seja feita alguma coisa em socorro a essa pessoa que não está se sentindo bem. O suicídio ocorre sempre sem aviso. Mito? Alguém acha que é verdade?
É verdade? Você acha que pode ocorrer o suicídio sempre sem aviso? Eu diria que é mito. Pela experiência do CVV com o tema, é mito. Porque isso a gente percebe muito. Quando existe o suicídio na família, cada pessoa que suicida, ela mexe pelo menos com 8 pessoas. É uma estatística que é feita de que uma pessoa que se mata, ela prejudica, ela deixa rastros, pelo menos na vida de mais 7, 8 pessoas. E essas pessoas, que geralmente é a família, sempre fica com a culpa de achar que não percebeu, de achar que não viu, porque existem sim sinais. Às vezes o sinal é daqueles em que a pessoa verbaliza: eu vou me matar então se tal coisa acontecer ou tal coisa não acontecer. Mas existem também aqueles sinais em que a pessoa fala assim: eu vou sumir do mundo. E o sumir do mundo talvez seja isso, né? Então, às vezes a família que convive com a pessoa que cometeu suicídio, ela vai, quando ela vai fazer uma retrospectiva das últimas vezes em que estava com a pessoa, ela vai conseguir identificar, sim, que houve sinais antes que acontecesse. Quem se mata estava decidido a morrer. Mito ou verdade? A pessoa, ela quer acabar com o sofrimento. Então, se ela quer acabar com o sofrimento, ela sempre tem uma esperança de que alguma coisa vai acontecer, nem que for magicamente, e vai mudar aquilo que ela está vivendo. Então, até o último minuto, ela ainda acredita que dá para mudar. Então, ela não estava decidida a morrer. Ela estava decidida a acabar com aquele sofrimento. Ela não, a questão naquele momento era o sofrimento, não era o se matar, o deixar de existir. Né? Então, é mito também. Uma pessoa que já pensou em suicídio sempre será uma candidata a ele. Mito ou verdade? Mito. Porque se a gente partir desse exemplo que eu dei, do copo que está enchendo, se ela encontrar recursos para ela ir, né, a hora que o copo enche, o copo esvazia, e aí enche de novo, acontece outra coisa e esvazia. Se ela encontrar essas alternativas, se acontecer uma vez e ela buscou ajuda de forma adequada, ela encontrou pessoas no caminho dela em que puderam ajudá-la nesse sentido de refletir e buscar outras alternativas, ela não vai mais pensar em suicídio. Por quê? Porque todo ser humano tem essa capacidade de melhorar. De ser diferente, de fazer melhor, de aprender com as experiências do passado e de buscar outros recursos. E lembrando que o suicídio não é um recurso, o suicídio é a falta de recurso. Né? Ele nunca vai ser um recurso, ele é a falta. Quando a pessoa não encontra, dentro dela ela não consegue achar mais nenhum outro recurso, é que ela parte para esse. Então, a pessoa que já pensou, ela pode sim ter passado por isso e viver a vida dela normalmente, desde que ela tenha encontrado ajuda, né, ajuda correta para superar a dificuldade que ela estava vivendo.
O suicídio ocorre mais entre pessoas pobres ou ricas? O suicídio ocorre mais em uma classe social. Vocês acham que tem a ver isso? Tem? Ocorre em qual classe, então? Na rica ocorre mais? Assim, o que vocês pensam, né? Não existe classe social. Acontece em todas as classes. Né? Porque não está relacionado com isso. O que acontece... às vezes a gente dá essa palestra e fala dos mitos e verdades, e algumas pessoas falam que acontecem mais na classe mais pobre. O que acontece é que, quando é na classe rica, normalmente acontece falecimento às vezes, em hospitais particulares, eles não têm a mesma responsabilidade de fazer a notificação que foi o suicídio, ou a própria família pede para que não apareça no atestado de óbito que foi suicídio. Então, acaba sendo um número muito mascarado. Né? Então, não tem. Pode acontecer tanto na família do rico como na família do pobre. Porque a gente vê problemas emocionais, problemas de pessoas que não conseguem lidar com os seus aspectos emocionais, tanto em gente rica como em gente pobre, não é? Não tem a ver com classe social, não tá ligado a isso. Candidatos ao suicídio são doentes mentais. Nada a ver. Pode estar associado? Pode, sim. Mas não quer dizer que a pessoa que comete o suicídio ela tem alguma doença mental. Uma coisa não está associada à outra. Né? Eu não sei se vocês se lembram, acho que deve ter uns 3 anos, mais ou menos, que aconteceu de um homem que ele... Acho que foi no Rio de Janeiro. Ele perdeu o emprego e aí ele chegou em casa, ele matou a esposa, ele matou um filho e ele se jogou do apartamento deles junto com outro filho dele. Ele matou a família inteira. Ele matou a família inteira e se matou, porque ele entrou num desespero total e acabou cometendo suicídio. Esse homem, ele era assim muito bem de vida, ele morava num lugar de alto padrão, e ele desesperou porque perdeu o emprego e ele se jogou. Então, quer dizer, tinha alguma doença mental? Como é que ele iria chegar à posição profissional que ele tem se ele tivesse alguma doença mental? Então, não tem nada a ver. Uma coisa, e nesse exemplo a gente já vê também a questão da classe social também, que não tem nada a ver. Ele tinha dinheiro, ele se desesperou e ele não teve coragem de contar para a esposa e acabou cometendo esse ato. Para a gente pensar um pouco, então. Se eu estivesse sofrendo muito e procurasse alguém para conversar, o que eu gostaria de encontrar na pessoa que fosse me ouvir? E o que eu não gostaria de encontrar? Que eles... Exatamente. Aham. Sim. Aham. São coisas bem importantes. Eu espero que a pessoa me ouça e eu espero que ela não me julgue e nem fique me dando conselho de como resolver. Né?
E que também não vai sair espalhando aquilo que eu estou contando para ela ali, para outras pessoas. Aí eu pergunto para vocês sabem ouvir? Ou vocês são daqueles que a hora que a pessoa começa a falar, você trava uma conversa lá, daí você já, enquanto a pessoa está, você fala. Aí a hora que ela vai falar, ao invés de você estar ouvindo o que ela está falando, você já está pensando o que você vai falar a hora que ela parar de falar. Mas aqui ninguém faz isso, né? Que bom. Hoje a gente acaba esquecendo um pouco de ser ouvido. A gente fala muito e ouve pouco. E isso é percebido. Que a gente está ali falando. Sim, faz de conta que você quer um celular. Daí ela está aqui conversando comigo. Pode falar. E eu estou aqui, né? Respondendo meu WhatsApp, vendo a mensagem, vendo o negócio. Daí ela está falando assim, olha aqui que legal, não sei o que lá. Ela vai se sentir ouvida? Ela vai se sentir acolhida por mim? Mas a gente faz isso. Com a desculpa de que o tempo é curto, que a gente não consegue fazer tudo. E a gente está lá enchendo a nossa cabeça de informação, não sabe nem para quê, nem se vai precisar usar. Então a gente precisa parar para desenvolver a arte da escutatória, de escutar o outro, mas de verdade, de estar ali com ele. Então eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar, né? O que o outro e nós também, né? Quando nós estamos com alguma dificuldade, o que a gente espera numa relação quando a gente está precisando desabafar, precisando conversar. Primeiro, a gente precisa sentir que é um ambiente de confiança, que aquilo que eu vou falar ali não vai ser julgado, não vai ser espalhado para outras pessoas, que a pessoa trate aquilo que eu estou levando como uma informação da nossa relação ali. Então, a gente precisa ter essa confiança. Respeito. Respeito pelo outro, pelo que ele me traz. Aceitação. Às vezes a pessoa ela tem algumas atitudes, ela tem uma forma de ver o mundo, de pensar as coisas diferente da minha. Mas eu preciso aceitar ela como ela é. Porque se ela está me procurando, pedindo a minha ajuda, é porque ela vê em mim alguma qualidade importante para ela ter esse canal de abertura para estar falando comigo. Então eu preciso aceitá-la como ela é. Não querer julgar. Não querer impor a minha forma de ver o mundo para ela. E compreensão. Sentir que está sendo compreendido. Sentir que que aquilo que eu estou falando está fazendo sentido para ela. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente pensar. E agora sem julgamento, sem a gente julgar a situação. É um exemplo para a gente pensar. Uma amiga nossa, ela começa a namorar. E aí está toda feliz da vida, e é o homem da vida dela, e que legal, e já fazendo 1000 planos, e está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí, naquele amor, naquela coisa toda, ela resolve trocar nudes com o namorado. Aí manda lá os nudes para o namorado. Aí o namoro acaba. E o namorado começa a chantagear, dizendo que vai espalhar foto, ou às vezes até espalha, e essa pessoa chega para conversar com você. O que é a tua primeira atitude? O que é a primeira coisa que você vai falar para essa sua amiga? Não é. Você vai falar assim, mas você é boba mesmo, né?
Você caiu nessa? Você nunca ouviu falar que é a pior coisa? Aí você começa. Ela já está se martirizando, ela já entendeu que ela não fez a coisa certa. E o problema dela é real. Adianta alguma coisa você ficar querendo dar lição de moral, dizer que ela fez errado, ela já sabe, ela já entende, já a consequência já está lá, de cara com ela. E você vai chegar para ela e vai começar a ser mais uma pessoa que não acolhe e que espizinha. E não é assim que a gente faz? Não é dessa forma que a gente faz? É isso que a gente precisa aprender. A julgar menos. Porque nós também somos passíveis de erro. Talvez a gente não erre na mesma coisa que o outro errou, mas em alguma outra situação a gente erra e vai precisar do não julgamento do outro, do apoio do outro, do colo do outro, do ouvido do outro. Então, naquele momento, você vai fazer o quê? Você vai acolher. Não precisa falar para ela o que ela fez de errado, como que ela deveria ter feito. Ela já está sofrendo a consequência do ato. Ficar ali martirizando e batendo na mesma tecla não vai resolver o problema. Não é o que vai adiantar naquele momento. Então, é isso que a gente precisa parar para pensar. Eu lembro uma vez, um Setembro Amarelo, a gente fez uma palestra. A maioria das pessoas que estavam lá era um grupo de estudantes. E nós tínhamos o CVV, tinha fala do CVV, tinha fala de um outro grupo lá, profissional, acho que eram psicólogos ou médicos, eu não lembro. E tinha uma pessoa que tinha feito a tentativa de suicídio. E ele era um estudante de medicina da Unicesumar. Os pais não moravam aqui, os pais pagavam, ele tinha um apartamento onde ele morava sozinho, ele tinha carro, ele tinha dinheiro, ele tinha o que ele precisasse para ele se manter aqui, para continuar os estudos de medicina numa faculdade particular. E ele tinha depressão. Ele era uma pessoa extremamente depressiva. E aí, na fala dele, ele conta que as pessoas, quando viam que ele era depressivo, elas chegavam para ele e falavam assim: mas fulano, por que você está assim, tão depressivo? Olha quanta coisa boa na sua vida. Os seus pais te apoiam no que você quer fazer. Você conseguiu fazer o curso de medicina, que muita gente sonha e não consegue. Você não precisa se preocupar, pode estudar para depois trabalhar. E aí começa, você é bonito, você tem namorada, você tem tudo que você quer. E aí ele falava o quê? Que quando a pessoa chegava com esse discurso para ele, ele falava assim: nossa, eu sou um lixo mesmo, né? Porque eu tenho tanta coisa e eu não dou valor. Então, a pessoa que estava falando estava achando que estava fazendo bem. Mas ela estava afundando ele, jogando mais uma pá de terra em cima dele. Porque aquele sofrimento dele era real. Ele não queria que ninguém viesse ali consolar ele. Por isso, a gente tem que ter o cuidado de como falar com as pessoas. Porque a gente acha que tem soluções prontas, que a gente tem o conselho certo para dar para a pessoa. Mas, gente, cada um é cada um. Cada um tem o seu sofrimento. É como a gente vê uma pessoa que fica muito triste porque o cachorro dela morreu. E eu nem gosto de cachorro. Aí eu falo assim, gente, mas é muita falta do que fazer mesmo, né? Ficar chateada, ficar deprimida porque morreu o cachorro. Esse é o meu ponto de vista, se eu não gosto de cachorro. Mas para a pessoa, às vezes, era a única amizade que ela tinha. E aí eu vou chegar e falar assim, mas compra outro, olha, lá não sei aonde, tem um lugar que está tendo feira de doação de cachorro.
Mas era o meu cachorro, você não está entendendo. Porque o jeito que ele me olhava, porque o jeito que ele me tratava, porque é a vida dela. Como é que eu posso querer minimizar o problema do outro partindo da minha vida, do meu ponto de vista, da forma como eu vivencio o mundo? Eu tenho que ter cuidado no que eu falo, porque às vezes eu acho que eu estou ajudando, mas eu não estou. Então a gente tem que ter... Eu conversei com uma menina essa semana e ela também tem crise de depressão, crise de ansiedade, ela faz tratamento. E ela foi esses tempos na casa do namorado e tinha uma amiga da sogra lá. E aí acho que eles estavam comentando, a sogra comentou que ela não estava bem. E aí a amiga da sogra falou assim, mas menina, por que você está assim? Olha, eu tenho 5 tumores na minha cabeça e eu estou bem, eu estou aqui firme, porque o meu pai morreu disso, a minha mãe morreu daquilo e eu estou aqui, não sei o quê. Ela saiu de onde ela estava, do cômodo que ela estava com todo mundo, ela foi para um lugar e começou a chorar. E aí o namorado, percebendo, né, deu um jeito de desconversar e saíram dali, porque aquela mulher era tóxica. Gente, peraí, você está ali, olha a empatia, qual foi a empatia? Zero, nenhuma, com o sofrimento daquela menina, que ela nem conhece, que ela nem sabe quem é, e que ela acha que pode falar da experiência dela e acreditando que aquilo que ela estava falando estava fazendo bem para a menina, mas não estava. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o que a gente precisa fazer é o quê? Então, eu não sei o que eu falo, então. Não fala nada, dá um abraço. Fala, eu estou aqui com você, porque você precisar. O que você quiser fazer a respeito disso, pode contar comigo. Porque a vida é dela, o problema é dela, e ela é capaz de resolver, ela que se enfiou no problema, ela vai ter que dar um jeito de sair. Só que a hora que ela sente que ela não está sozinha, ela ganha confiança nela. E é isso que a gente precisa aprender. Aprender de que nós não somos donos da verdade, que a gente não tem a resposta para os problemas dos outros, e o que a gente pode fazer é estar ali do lado, apoiando para o que precisar. E quando a gente não consegue apoiar, a gente manda a pessoa ligar no CVV. Sabe quando a gente já não aguenta a pessoa com aquele disco arranhado, falando de novo dos mesmos problemas e a gente querendo lá falar um monte de coisa que não deve, que vai ser pior para a pessoa? A gente indica o CVV. A pessoa liga lá no 188, a gente tem toda uma forma de atendimento, onde a gente não vai julgar, onde a gente não vai aconselhar, onde a gente vai acolher e ouvir aquela pessoa. E aí ela pode, de repente, reorganizando o pensamento dela, as ideias dela, encontrar a alternativa. Se o problema é simples, talvez numa ligação ela consiga se entender. Às vezes ela demora um pouco mais, às vezes a gente pega uma ligação em que a pessoa só chora. Ela chora, 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 e a gente ali, eu estou aqui com você. A hora que você quiser falar, você fala. E ela vai buscando se reorganizar. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar, de esquecer que a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa isso, que a gente tem resposta para os problemas dos outros, a gente não tem. Às vezes o que aquela pessoa precisa é só de alguém para ouvir. Para, de repente, ela mesma tomar a decisão. Eu acho que eu estou muito depressiva, vou procurar um médico. Eu acho que eu preciso de terapia, porque eu preciso falar, eu preciso pensar mais na minha vida e me entender melhor. Eu acho que eu preciso procurar Deus, eu acho que se eu tivesse buscar uma religião, eu vou conseguir ter essa, pensar na força que o Criador pode me dar e eu vou conseguir superar os meus problemas, mas é ela que tem que buscar isso. É ela que tem que decidir o que vai ser melhor para ela. E aí a gente tem que se colocar no nosso lugar.
de que talvez a gente consiga ser boa com os nossos problemas, mas com o problema do outro é ele que tem que buscar uma forma de resolver. Então, a gente sempre trata isso, né? O CVV, quando a gente recebe uma ligação, é sempre como se fosse um pronto-socorro mesmo. A pessoa, ela liga naquele momento de desespero, onde ela não está conseguindo falar com mais ninguém, onde o tema é muito pesado, ela não confia nas pessoas em quem ela convive para estar falando daquilo que ela tá passando, e ela liga para a gente, né? Porque ali é total sigilo. Eu não faço. Se ela quiser falar o nome dela, ela fala. Se ela não quiser, ela não fala. Essa ligação ela vai para uma central e ela é direcionada para todos os postos do CVV espalhados no Brasil. Então, eu posso atender a pessoa de Maringá, daqui de Sarandi, ela pode ser atendida por uma pessoa de qualquer outro lugar do Brasil, não precisa ser necessariamente do posto de Maringá, que é o mais próximo aqui da cidade. Então, ela pode falar o que ela quiser, quando ela quiser, da forma como ela quiser. Então, e ali ela pode expressar toda a tensão que ela tem, a ansiedade, a angústia, a solidão. A gente tem muita ligação de pessoas, principalmente nos plantões da manhã, de idosos que se sentem sozinhos e que ligam no CVV para conversar um pouquinho. E assim, e parece que até vira rotina para algumas pessoas, porque elas não têm ninguém mesmo. E elas ligam lá para conversar. E ali elas vão poder falar aquilo que elas quiserem, né? O suicídio em números. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então, nessa fala minha aqui, uma pessoa se matou. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. O Brasil, ele é o 8º país em número de suicídios. Aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Então, esses números, eles são muito alarmantes. A gente precisa cuidar dessas pessoas que se sentem muito sozinhas. A gente precisa olhar para o lado. Às vezes a pessoa está sorrindo, mas aquele sorriso é triste. Às vezes aquela pessoa que parece que não está nem aí, que fica muito sozinha, que não tem muita amizade, que gosta mais de ficar em casa, é porque ela está triste. É porque ela não encontra ninguém para tirá-la daquela tristeza. A gente precisa olhar uns para os outros. Tirar um pouco o olho do celular, parar de achar que viver no mundo virtual... Assim, não, mas eu converso todo dia com fulano. Mas você manda uma mensaginha de WhatsApp, você não está conversando. Não é. A gente precisa promover mais essa relação pessoal entre as pessoas. E se você se sente dessa forma, como os 3 macaquinhos, quando você acha que você não vê saída, quando você precisa se abrir com alguém, ou que ninguém te escuta, liga para um 188. Trabalha 24 horas, sempre vai ter alguém para ouvir você no outro lado da linha. E você vai poder falar sobre aquilo que te angustia, sobre aquilo que está incomodando. Ok? Eu agradeço muito ao Rian por ter aberto essa oportunidade para a gente de vir até aqui. Agradeço muito a participação de cada um de vocês, de terem vindo para cá numa sexta-feira à noite, onde vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês vieram para cá para refletir um pouquinho a respeito desse tema que é tão negligenciado, mas que a gente precisa, sim,
pensar e refletir a respeito, e que cada um de vocês possam pensar nisso, na forma como vocês ouvem, na forma como vocês valorizam a vida daqueles que convivem junto com vocês. Muito obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição também. Ele pode ligar de onde ele quiser. Se ele tiver um celular, se ele tiver perto de um orelhão, se ele tiver um telefone fixo, ele liga. É ele que tem que ligar. Não vou. Pode acontecer de, se for no dia do meu plantão e o telefone do posto de Maringá estiver livre, pode cair para mim. Mas ele pode ser atendido por qualquer outro voluntário dentro do CVV, que ele vai tratar e vai atender e vai atuar da mesma forma como qualquer outro voluntário. E é gratuito, o número. Ele pode ligar de celular, ele pode ligar de telefone fixo, ele pode ligar de orelhão, da onde ele quiser, é gratuito. Mais alguma pergunta? Boa noite a todos e a todas. Parabenizar o Rian, Parlamento Jovem de Sarandi, que essa ideia tem que dar certo. Eu acho que o jovem tem que participar da política e tem que fazer eventos como esse de esclarecimento a toda a sociedade. Quero dizer que eu já participei, fui um voluntário do CVV em São Paulo, nos idos de 76, porque um amigo meu se suicidou, colega de faculdade. Eu achei por bem entrar, participar, e é um trabalho muito bonito. Na época, por exemplo, a gente recebia centenas de telefonemas, principalmente no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães. Eram os dias cruciais que a gente mais atendia. Geralmente, esses dias é que as pessoas se sentiam mais isoladas, né? Mais sozinhas. E lá em São Paulo é uma selva de pedra. Lá vive pessoas, a gente não sabe. O vizinho, a gente não sabe como vive. Né? Às vezes convivemos com um psicopata, uma pessoa que tem problemas de suicídio, problema de falar, de conversar, etc. Né? Então, foi um período muito gratificante, que aprendi muito, né, com os voluntários do CVV, que foi um trabalho assim, que valeu a pena. Eu quero dizer que eu, como jornalista, nós temos um código de ética de não informar, né, o suicida, divulgar muito pouco a respeito, né? E quando falarmos também com uma certa consciência, porque a gente sabe que, né, hoje o problema do suicídio é grande no Brasil, né? Apesar que nós aí no Japão, por exemplo, o nosso problema não é só financeiro, que leva a pessoa no suicídio. O Japão, por exemplo, não tem quase problema de suicídio, e hoje está batendo recorde aí, né, de suicidas lá no Japão, né? E o problema dos nossos autores, né, principalmente os autores alemães, né, o Goethe e o Schopenhauer, que foi o pai do pessimismo, né, criou aquele pessimismo muito grande, também as pessoas suicidavam, né. Depois veio o Shakespeare, que, né, contou a história do suicídio, aquele suicídio romântico que ficou na história, né, Romeu e Julieta, né. Mas o suicídio, ele vem mesmo mais proveniente da depressão. Depressão é a causa praticamente maior desse caso, né? E muita gente tem depressão e não sabe que tem. E não encontra ninguém para poder conversar. A conversa tem que se fluir, né? E não é através da internet, né? Embora na internet também nós temos um grupo, eu faço parte de um grupo que cuida dessa depressão, porque eu também tenho depressão, né? Queira ou não, a minha depressão é fruto de uma angústia que a gente sente dentro da sociedade. A gente tem coisas que a gente quer resolver, como jornalista não resolve, né? Problema político, problema social, que a gente está todo dia, né? Aí, né? Então, esse é
eu acho que a depressão é uma causa que leva ao suicídio. Agora, naquele item 3, eu vejo que o seguinte, tem um pouquinho de verdade naquele item, porque eu já tive, por exemplo, uma pessoa que cometeu suicídio e não tinha motivo, ele simplesmente foi no fundo e suicidou. Nunca falou para a família, nunca se manifestou, tinha namorada, tinha uma posição social muito boa, mas chegou lá e efetuou. E esse amigo meu também, colega de faculdade, que também suicidou, né, em 76, ele também suicidou assim, praticamente de graça. Era um advogado bom, entende? Um advogado famoso, entendeu? O assistente dele era meu colega, a gente convivia lá dentro do escritório dele, onde eu estagiava. Então, o que eu pude ver, quando ele suicidou de uma forma assim, tão horrível que ele se mutilou todinho dentro do escritório. Aí é que eu decidi ser um CVV, que foi muito bom, né? Então é isso. E todos nós temos esse problema. Acho que a questão de ouvir é a coisa mais importante hoje que nós estamos sentindo. Muitos jovens, às vezes, querem falar e não conseguem falar nem com os pais, né? Eu sei porque eu tenho 3 psicólogos na família. E a gente sente que o grande problema é esse aí, é o problema de falar, né, e de alguém ouvir, mas ouvir com todos aqueles itens lá que você falou. Então, quem que está com problema, realmente o CVV resolve, porque tem um pessoal especializado. Certo? Parabéns, Rian, pelo trabalho. Paulo, que está aí fortalecendo esse poder legislativo. E queria também parabenizar aí a Eliana, a única vereadora que veio, vice-presidente da Câmara, Eliana Trautmann, que está aqui presente. Parabéns, Suzane, pelo seu trabalho, pela sua explanação. Espero que os jovens, os professores, aqueles que estão aqui, né, estejam com você aí, ajudando nessa tarefa. Porque Sarandi não é diferente de Maringá e não é diferente do mundo. Tem os seus problemas de suicídio e a gente sabe que o número aqui não é pequeno, entendeu? A gente não revela, mas não é pequeno. Então, precisa de gente, de voluntário, que se manifeste nesse item de atender bem as pessoas. Infelizmente, nós não temos um departamento que cuida só disso, né? Nós precisamos disso daí. Mas o CVV está aí. Muito obrigado. Parabéns, Ria. Vai ter novo treinamento, você pode voltar para o CVV agora. Parabéns. Obrigada. Gente, eu gostaria muito de agradecer a Suzana por estar aqui hoje. Eu realmente me orgulho muito do trabalho do CVV, eu acompanho há algum tempo aí pelas redes sociais e bati a cabeça, essa semana foi corrida, gostaria muito de trazer elas aqui, consegui, espero que a gente consiga estar avançando esse trabalho aí e... olha que bacana. E é isso, realmente não consegui comprar algo do tamanho que vocês merecem, mas gostaria de deixar uma lembrancinha com você em meu nome e em nome de todo o parlamento. Obrigada. Antes de encerrar, alguém gostaria de falar alguma coisa ou fazer uso da palavra? Não? Então, agradecemos a presença de todos os presentes, contamos com a colaboração de todos para dar continuidade aos trabalhos do Parlamento Jovem e ficamos à disposição. E assim, damos por encerrado este evento. Desejamos a todos uma boa noite. Vamos fazer umas fotos, gente? Oi.